Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é ainda como uma grande rede lançada ao mar que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isto? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sejam bem-vindos vocês que aqui estão no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, podem se assentar. Você que nos acompanha pela Rádio América na frequência FM 107.1 e também pela frequência AM 750. Ainda estamos pela TV Horizonte e o nosso canal no YouTube Mãe Piedade, youtube.com/Mãe Piedade. Caríssimos, logo no início dessa celebração, na oração do dia, rezamos com a igreja que o Senhor nos dê condições, com a graça, de aproveitarmos bem os bens que passam para alcançar os que não passam. A graça dele, para que no cotidiano, todo minuto, possamos fazer o bom discernimento e, dentro de tudo que está ao nosso alcance, alcançar aquilo que não passa, aquilo que é permanente, eterno, a vida junto dele, a vida com ele que começa agora. E ao longo de todo o itinerário que fazemos na leitura do Êxodo, me lembrei de uma palavrinha muito simples, que muita gente canta e fala, tem alguns cantos aí rodando, que falam dessa palavrinha chamada Shekinah. Shekinah, que pode ser traduzida assim: a presença, a glória de Deus. Perceber a presença, a glória dele. É um pouco do que nós escutamos agora no capítulo 40 do Êxodo. Ao longo de toda a caminhada, vai se formatando para o povo de Deus que está no deserto a presença daquele que o acompanha. E podemos nos lembrar, ao longo de toda a travessia do deserto, narrada no livro do Êxodo, do como que às vezes o povo se esquece dessa presença e dos momentos em que ele se dá conta dessa presença. Deus, cotidianamente, todo minuto, todo instante, com seu povo. No entanto, que lá atrás, ainda lá no Egito, é isso que Moisés escuta. Eu escutei o lamento do meu povo. A gente só escuta alguém quando a gente está com os ouvidos bem atentos, né? Aqui de vez em quando, só um adendo, aqui de vez em quando eu escuto longe uma pessoa descendo lá, porque meu ouvido é de cachorro. Lá no restaurante, é sério, você está rindo? Eu estou escutando agora o que acontece lá no corredor da minha sala.
E quem trabalha aqui sabe que eu sou assim mesmo. Eu pego ainda, dou notícia do que está falando. É uma tristeza. Só um outro adendo. Os músicos e o pessoal da técnica passam apertado comigo, que dependendo do volume é igual se fosse um tiro lá na minha cabeça. Eu escuto demais, em todos os sentidos. Mas a gente escuta quando a gente está presente. Ou pelo menos está perto. Não é fato? Então, a imagem do livro do Êxodo, capítulo 40, no qual Moisés constrói o templo, que na verdade era um barracãozinho, mas constrói dentro das condições, era um luxo. E coloca a arca com as tábuas da lei para dizer o seguinte: Ele nos acompanha, Ele nos escuta. Então é necessário estarmos atentos para a Shekinah, para a presença daquele que ao longo de nossa história está conosco. É exatamente a noção dessa presença que nos acompanha que nos ajuda a entender a dinâmica daquilo que é apresentado no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Sabem o porquê? Nós escutamos a narrativa do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 47 a 53, que é uma das parábolas para falar do reinado de Deus, do reino de Deus. A primeira é daquele que sai a semear. E nasce a semente do joio e do trigo e crescem. E a outra imagem é a de uma rede lançada ao mar que pega todo tipo de peixe. E no mar tem todo tipo de peixe. A rede não escolhe qual peixe que vai pegar. Ela é lançada e atinge todos aqueles peixes que estão no mar. É assim com a presença de nosso Deus, é assim com a dinâmica do Evangelho. Busca alcançar a todos. Busca alcançar a todos. Ficou claro? Mas não quer dizer que todos possam entrar no cesto da pesca daquele que quer o melhor. No mar estão todos os peixes, mas não são todos os peixes que serão consumidos. Para dizer só uma coisa, a imagem é muito simples. No mar da humanidade, no mar que é a igreja, todos nós, sem exceção, estamos aqui. É importante pararmos e pensarmos que tipo de peixe nós somos ou temos sido. É só uma imagem. Porque podemos fazer discursos para dizer o que os outros devem ser, o que nós devemos deixar de fazer, o que nós devemos fazer, e por aí vai, e fica nessa roda para lá e para cá, e tem alguns que falam com receitas do que é preciso viver, mas a importância fundamental é atentos à presença daquele que nos acompanha, discernindo todo momento, entre tudo que passa, o que realmente é essencial, sabermos se o nosso ser corresponde a um peixe bom ou mau. E vejam que nós podemos achar um monte de sentenças, mas a marca fundamental aqui que eu quero trazer é: qual a noção que eu tenho da presença daquele que oferece tudo para que possamos viver e existir nesse mar da história.
Qual é a nossa consciência diante disso? E trazendo os paralelos, o povo de Deus tinha gente de todo tipo, mas nem todo mundo entrou na terra prometida. Da mesma forma, no nosso caminhar na história, é importante sabermos se tudo que estamos fazendo e tudo que estamos buscando ser cada dia corresponde à dignidade de entrar numa terra prometida. Ou então, para ficar, que tipo de peixe eu sou? Bom ou mau? É a presença e a consciência na presença de nosso Deus que nos dará condições de perceber aquilo que diz o versículo 52 a 53, quando compara um homem que conhece a Escritura e que tira da Escritura coisas ricas, coisas bonitas, coisas novas e coisas velhas, e apresenta aos filhos como se fossem tesouros. É aí que está, porque eu acredito que a senhora não ensinou a sua filha coisas antigas para aprender se não tivessem sido apresentadas como tesouros e coisas valiosas. Nós aprendemos a valorizar a história daqueles com quem nós convivemos, as coisas de família, as coisas da nossa vida, do nosso país, quando nos são apresentadas com a beleza que elas carregam. Posso dar um exemplo? E aqui eu fecho. Num lugar onde eu estive uma vez, lá na Groenlândia, porque eu já fui à Groenlândia. Cheguei lá, tinha uma peça desse tamanho assim, se não me engano, que era um ostensório. Amassado, velho, estava lá jogado. E ninguém dava valor para aquilo. Como eu sou muito tupetudo, eu peguei aquilo e mandei para restaurar. Porque eu, de vez em quando, sou meio tupetudo mesmo. Não tem problema também, não. Quando retorna, aqueles que falaram que aquilo era uma velharia, se encantaram com a beleza do que foi apresentado. Como nós podemos encontrar a beleza naquilo que está desgastado, ou aparentemente já foi tão repetido, ou já foi tão usado? Conforme o olhar que nós lançamos para as coisas, podemos descobrir uma beleza. Ou podemos fazer com que uma coisa extremamente valiosa seja considerada como um nada. Porque eu já vi peças lindas, de pura prata, serem tratadas como se fossem meros latões. Eu não estou querendo dizer aqui das coisas, dos objetos sagrados que podem ter valor. Eu estou querendo dizer, se nós tratamos assim coisas que aparentemente têm valor, imaginem aquelas que a gente não consegue mensurar. A vida das pessoas é assim. A vida com Deus é assim. Sabem por quê? Porque agora, inclusive, a vida com Deus, a presença de Deus está vinculada ao quanto eu vou ganhar e não o quanto eu posso ser. É claro que vocês nunca viram isso acontecer. Isso só acontece na Groenlândia, não é? O que importa é o que vou ganhar, não o que eu posso ser. Eis aí a dinâmica bem simples do que Êxodo nos apresenta. A presença do Senhor é constante. Tudo nos é dado. O que eu sou nessa história? Que tipo de peixe eu sou? Ou traduzindo de uma outra forma, qual a consciência do tesouro que eu tenho? Do tesouro do qual eu participo eu tenho. O nosso maior tesouro é sermos filhos de Deus. O que fazemos com isso?